decorrer do trabalho, analisaremos vários aspectos no âmbito desenvolvimental, o que foi possível a partir de dados colhidos durante a realização das atividades. Como há uma diferença muito grande entre as idades das duas crianças, iremos então apresentar separadamente cada uma delas, pois há uma grande diferença no modo em que cada uma interpretou e realizou as atividades que foram propostas. A criança voluntária para a primeira realização das atividades foi Alice, de 3 anos. Ela ainda não possui nenhum contato com a escola ou creche, portanto, ela não entende esse ambiente onde a aprendizagem é realizada sem o auxílio da mãe. Por isso, foi necessário que a mãe permanecesse junto ao grupo para a realização das atividades, pois quando a mãe não estava por perto, Alice não queria realizar as propostas. Foi em diversos momentos preciso do reforço do grupo para chamar a atenção da Alice para que ela voltasse a participar das atividades. O livro escolhido para a leitura com a criança foi Adivinha o Quanto Eu Te Amo. Antes de ser realizada a leitura do livro desconhecido, foi perguntado se ela saberia hipotetizar do que se tratava o conteúdo do livro a partir da capa. Ela não soube identificar o assunto que seria abordado. Durante a leitura, Alice mostrou desinteressada, estando sempre conversando com a mãe e com sua atenção voltada para o meio externo, fazendo com que a todo momento fosse necessário chamar sua atenção para as figuras. Como Alice ainda não realiza atividades escolares, sua aprendência é por meio de brincadeiras. Para que houvesse o melhor envolvimento da criança com a história, seria necessária uma apresentação lúdica, com a representação de fantoches, vestimentas ou até mesmo desenhos acerca da história. Foi observado que Alice está na garatuja desordenada por fazer um desenho de movimentos amplos e desordenados, que não respeita as margens da folha e a figura humana é inexistente. Porém, é o esperado para crianças de sua idade, segundo o desenho infantil de Piaget. Quando foi questionada a história que envolvia seu desenho, ela não soube explicar. Sendo assim, podemos considerar que sua capacidade de imaginação ainda não está plenamente desenvolvida, o que indica sua imaturidade. Foi pedido para que Alice escrevesse e depois realizasse a leitura das palavras acerola, tomate, bolo, pão e da frase o bolo é de chocolate, nessa ordem, em um por vez. Em sua primeira palavra, Alice sente a necessidade de avisar que já está escrevendo, por saber que o que ela está fazendo não era realmente uma escrita com palavras, mas sim era o que ela conseguia realizar a partir de sua interpretação. Na etapa da leitura das palavras escritas, Alice não sabia quais foram as palavras ditadas e nem a ordem e local na qual escreveu, visto que as palavras estavam escritas de modo aleatório na folha, sem respeitar o espaço de cada linha. Sendo assim, foi identificado que ela se encontra em um conflito de passagem entre o pré-silábico 1 e o pré-silábico 2, segundo as fases silábicas de Emília Ferreiro. Para a avaliação da atividade psicomotora fina e grossa, realizamos um circuito para que a Alice o realizasse. A criança necessitou de um total auxílio em uma primeira tentativa, afirmando não conseguir realizar a atividade sozinha, sendo necessário então que a mãe de Alice percorresse todo o circuito com ela. Após 2 demonstrações feitas pelo grupo, Alice conseguiu realizar o circuito sozinha com mais confiança e agilidade, passando por todas as partes sem precisar de auxílio. Observamos então que a forma de aprendizado da criança se dá a partir de repetição e imitação de novas atividades. Sendo assim, Alice demonstra um bom desenvolvimento na sua coordenação motora grossa nas partes inferiores do corpo, pernas e pés, pois na parte superior, braços e mãos, ela ainda não apresenta grande habilidade, apresentando então dificuldades na realização das atividades anteriores. Na coordenação motora grossa, se desenvolvem os músculos maiores, que possibilitam na sua desenvoltura
como correr, pular e que possibilitará também a fazer as atividades físicas. Onde, para a coordenação motora fina, a criança fez uma atividade que teria que ligar os pontos e depois pintar a figura. Alice teve dificuldade em seguir o pontilhado, porque ela não consegue segurar corretamente o lápis. Então foi preciso em alguns momentos do auxílio da mãe, mas mesmo assim ela não desistiu e realizou a atividade conforme conseguiu, porque ela ainda não tem controle dos músculos mais delicados como os dedos da mão. No desempenho de orientação temporal, trouxemos para a criança algumas figuras, entre elas desenhos que se referiam a manhã, tarde e noite, e também atividades que geralmente uma criança faz nesses horários. O objetivo era que ela ligasse as atividades feitas em seu dia nos horários corretos. Percebeu-se que ela teve dificuldade em desenvolver a atividade, pois estava resistente para escolher as figuras, e foi preciso que o grupo chamasse sua atenção várias vezes para que a Alice conseguisse finalizar a prática, porém concluiu com êxito. Já na atividade da caça ao tesouro, optamos por realizar na casa da Alice, por ser um local que ela já conhece. Em um primeiro momento, ela teve uma grande interação, demonstrou bastante interesse e euforia ainda quando a gente começou a explicar o que seria realizado. Com muito entusiasmo, passamos as instruções de como seria realizada a atividade, explicando para a criança que as charadas estavam espalhadas pelos cômodos da sua casa, onde ela teria que seguir essas dicas até encontrar o tesouro. Mas, após terminar de se passar as instruções, percebemos que Alice foi perdendo o interesse, sendo necessário o auxílio da mãe e de dar dicas extras para que ela conseguisse identificar os cômodos, demonstrando então uma boa orientação quanto ao espaço em que ela vive, e a necessidade do auxílio da mãe é normal para sua faixa etária. Para identificarmos o entendimento de Alice sobre o esquema corporal, usamos o corpo de um palhaço recortado em partes para que a criança pudesse montar. Ela demorou um certo tempo, mas soube identificar as partes do corpo do palhaço, finalizando com êxito. Colocamos também a música infantil Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, para a criança demonstrar em movimentação as partes do corpo que estavam sendo cantadas. Alice apresentou um bom desenvolvimento referente à identificação das partes de seu corpo. A lateralidade relaciona-se ao esquema interno do indivíduo, que o capacita a utilizar um lado do corpo com maior facilidade que o outro. A partir da observação sobre a lateralidade, Alice demonstrou um bom desenvolvimento. A segunda criança voluntária para a realização das atividades foi Yuri, de 7 anos, que está na terceira infância. Segundo Freud, essa idade é denominada como período da latência, onde as pulsões são canalizadas em atividades artísticas, esportivas e escolares. Yuri está cursando a segunda série do ensino fundamental e em um primeiro momento ele se mostrou tímido, porém disposto a participar de todas as atividades propostas. E ao longo do encontro ele foi se sentindo mais à vontade, conseguindo realizar todas as atividades com auxílio das integrantes do grupo. A primeira atividade realizada foi a caça ao tesouro, com o intuito de analisar a orientação espacial do Yuri. Ele ficou muito animado e interessado com a realização dessa atividade, porém apresentou uma dificuldade moderada para a resolução das charadas, sendo que as dicas de cada uma das pistas estavam adaptadas em um nível fácil para sua melhor compreensão. Foi necessário, em alguns momentos, o auxílio das integrantes do grupo, porém essas dificuldades não interferiram no desempenho da atividade, sendo que ele realizou de forma breve e sempre animado para descobrir o que havia no tesouro. Posteriormente, a atividade realizada foi a leitura do livro Adivinha o Quanto Eu Te Amo, cuja história era desconhecida pela criança. Durante toda a leitura, ele se mostrou interessado, sua atenção estava voltada para o livro e as imagens que lhe eram mostradas. No término da leitura, foi perguntado ao Yuri o que ele tinha entendido sobre a história. Ele soube ter uma boa interpretação, conseguindo entender perfeitamente o que o livro estava lhe passando. Na realização do jogo em que a criança não conhecia, fizemos o bugalho, onde ele tinha que jogar 5 peças ao ar e pegar o maior número possível. Assim, Yuri não conseguiu desenvolver a atividade conforme esperado, pois tem um atraso no seu desenvolvimento físico,
tendo as mãos um pouco menores do que esperado conforme as outras crianças. Então, Yuri não desenvolveu muito bem a atividade, mas se dedicou plenamente para conseguir fazer. No desenho livre de Yuri, identificamos que seu desenho se encaixa na fase do esquematismo de Piaget, pois a criança consegue separar o que é cada objeto, tem noção sobre a figura humana e usa cores corretas que condiz com a realidade. O menino que jogava futebol em um dia ensolarado em seu desenho era ele mesmo, demonstrando capacidade em interligar o imaginário com a realidade. Na realização da sondagem descrita, Yuri teve boa desenvoltura na realização dessa atividade, pois conseguiu escrever e ler corretamente, exceto a palavra pão, onde trocou a letra P pela letra B, e na palavra chocolate, que foi trocado o CH pela letra X, tendo uma dificuldade na questão do som que a palavra transmite. Podemos concluir que ele se encontra na fase alfabética. Neste nível, a criança, embora já alfabetizada, escreve ainda como se fala, registrando os sons da fala, sem considerar as normas ortográficas da escrita. Na atividade psicomotora fina, o Yuri teve boa desenvoltura nessa atividade, porque ele entendeu o que foi proposto e ele conseguiu ligar os pontos, que eram uma sequência de números. Em algum momento ele errou pulando a sequência, mas ele conseguiu sozinho voltar ao pensamento e realizar a atividade correta. Para a atividade psicomotora grossa, foram aplicadas 2 atividades, uma com a peteca e com a bola. Na atividade com a peteca, ele conseguiu realizar a atividade, achou um pouco difícil, e deixou a peteca cair em alguns momentos, mas em outros momentos ele conseguiu brincar sem deixar a peteca cair. Já com a bola, ele ficou muito empolgado e teve que chutar com a perna direita e com a perna esquerda. Ele realizou a atividade com bastante êxito e percebemos que os seus chutes com a perna esquerda eram melhores do que com a perna direita. Teste de análise do esquema corporal. A criança não teve dificuldade em entender as atividades, realizando todas com bastante êxito e rapidez, o que nos fez concluir que ele tem um bom entendimento a respeito da figura humana. Na análise de esquema temporal, oferecemos a Yuri um calendário que ele pudesse montar. Nesse calendário, era composto pelos meses e datas especiais do ano, como Ano Novo, férias da escola, Carnaval, Páscoa, Dia das Crianças, o aniversário e Natal. Yuri levou um pouco de tempo para realizar essa atividade, pois não conseguia organizar a ordem dos meses e nem saber quais as datas especiais. Porém, ele conseguiu definir com clareza seu aniversário, o Natal e as férias da escola. Logo após, foram propostas as atividades com o bambolê e com a bola, onde a criança deveria ouvir as instruções de uma das integrantes do grupo e seguir o que lhe era pedido. Sendo assim, analisamos a lateralidade, que define-se como uma dominância lateral na criança. Yuri conseguiu entender as instruções, realizando perfeitamente a atividade, onde ele deveria colocar o bambolê à sua frente, à lateral, direita ou esquerda, atrás, dentro ou embaixo. O mesmo foi pedido para que ele realizasse com a bola. Conclui-se que esse trabalho abordou de maneira muito interessante as capacidades que crianças em diferentes etapas da infância possuem em realizar a mesma atividade. Também mostra a importância de adaptações para a aprendência se efetivar em diferentes estágios, tornando então rico o aprendizado, onde foram observadas várias técnicas em que podemos melhorar para entrar nesse universo do aprendizado infantil.